Professor, o senhor nos escuta? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Escuta sim. Vocês me escutam? Agora escutamos perfeitamente. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui, professor, para tratar de assuntos e temas importantes, trazer informação, análise e reflexão. Inclusive, hoje, a gente trata de um tema que está bastante em evidência, né? Hoje, o senhor traz um comentário sobre a discussão em torno da taxa de juros no país, é isso? Isso, exatamente. Particularmente, né, o debate que vem se travando no país, e, digamos assim, do ponto de vista mais superficial, parece que é um debate entre Banco Central e partes do executivo brasileiro, né, que implicam principalmente o presidente Lula, mas que, na verdade, é um debate muito mais amplo e, do meu ponto de vista, é fundamental para o esclarecimento de algumas questões que envolvem a vida do país, né? Eu digo isso, Rafael, pensando principalmente no fato de que, até bem recentemente, nós vivíamos no país um clima eu diria que de um aparente consenso em torno do que seja essa autonomia do Banco Central, né, que seria uma autonomia vinculada fundamentalmente à definição da política monetária e, de maneira muito específica, à política de taxa de juros. O que aconteceu de 2 semanas para cá? É que esse, que eu chamo de aparente consenso, foi colocado em causa na medida em que se formulou agora uma percepção de que a política monetária não pode estar distante de um conjunto de outros objetivos que são de responsabilidade do governo. E o governo não apenas do executivo, né, mas o governo entendido como o conjunto de ações do executivo, do legislativo e do judiciário. Né? Então, o que me parece que está no proscênio agora? É a ideia de que, sim, é necessário ter uma política monetária, sim, é preciso respeitar essa autonomia do Banco Central, que inclusive confere um mandato ao seu presidente, mas não, essa autonomia não é absoluta, ela é relativa, e ela é relativa precisamente a esses outros objetivos que um governo democrático e comprometido com a redução das desigualdades precisa endereçar, né? Então, quando a gente ouve parte da imprensa, da grande imprensa em particular, e de alguns setores vinculados a isso que abstratamente se chama de mercado, na verdade são agentes financeiros, né, bancos, corretoras, agências de rating, etc., falar, parece que nós estamos diante quase que de um dogma. E quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros economistas, eu cito especificamente André Lara Rezende, mostram que é preciso que essa política monetária se vincule a ideias vinculadas não apenas à política fiscal, política tributária, mas também a política de emprego e a políticas sociais, nós estamos diante de uma discussão, de fato, relativa ao modo pelo qual se estrutura o orçamento público. E como o orçamento público, quer dizer, essas relações entre receitas e despesas, precisa ser pensado em termos também do atingimento de alvos sociais, de alvos vinculados à infraestrutura, de alvos vinculados à industrialização, né? Portanto, num contexto muito mais amplo, que inclui também política externa, né? Novas articulações entre as regiões do país e, portanto, em termos de como é que o país pode, diante da riqueza que ele produz, distribuir melhor essa riqueza, particularmente no que diz respeito às políticas sociais adotadas pelo governo e as políticas que, digamos, permitem ou facilitam o investimento, seja ele público, seja ele privado. Muito bem, tá? Então, essa primeira parte inicial aqui de comentário do professor Marcelo Seráfico em relação a este assunto, que é a discussão toda em torno da taxa básica de juros aqui no país. Mais alguma coisa a acrescentar, professor? Sim, veja, o que a gente pode tirar disso? Né? Quando a gente faz essa discussão da política de juros, que é definida
como modo de um lado, constranger consumo para evitar a inflação e outro, de atrair investimento, essa política específica atrai um investimento que é um investimento, digamos assim, de pernoite, que é um investimento financeiro, que procura remunerar o capital através dos juros. E isso significa um peso para o Estado, e ano passado, por exemplo, chegou a cerca de 50% do orçamento público, de acordo com dados da Auditoria Cidadã da Dívida. Quer dizer, se você imaginar que um país tem do seu orçamento 50% dedicado a pagar juros e amortização de dívida, significa que a riqueza que ele está produzindo está se concentrando em um setor específico, que evidentemente tem articulações com outros, e que o constrangimento ao consumo, diante de uma população que padece de carências e necessidades, é também uma forma de precarizar ainda mais a vida dessas pessoas. Então, o debate político, e acho que essa é outra dimensão muito importante dessa questão, é fundamental. E ele até recentemente vinha sendo tratado como um debate meramente tecnocrático, como se fosse uma questão relacionada a um conjunto de indicadores que podem ser usados como critério exclusivo, particularmente do que diz respeito à política monetária, para definir política. Quando o debate se trava dessa outra maneira, nós começamos a discutir quais são as possibilidades, as alternativas do país de sair de uma condição que é de estagnação, mas que, mantida a política de juros, tende a uma recessão grave. E como aí eu acho que esse é um quase consenso, talvez, penaliza sempre os mais pobres, que são aqueles que não têm dinheiro investido no mercado financeiro. Então, o debate em torno da política monetária, que tem no Banco Central seu principal executor dentro do país, não é um debate exclusivamente econômico. Ele é um debate que envolve os interesses do conjunto do país e, particularmente, envolve os critérios necessários para que se alcancem objetivos que extrapolam muito a estabilidade desse abstrato mercado. Não é? As polêmicas e os conflitos decorrentes do debate expressam menos do que um interesse, digamos assim, em fazer com que o país se desenvolva, quer dizer, esses impactos que são apontados pelos agentes do mercado e por alguns economistas afinados com ele, apontam no sentido da correção de se fazer a polêmica, né, de se ampliar a discussão e de se revelar de fato como é que a riqueza produzida no país vem sendo apropriada e quais são os meios através dos quais é possível distribuí-la, né, e, portanto, promover condições de cidadania para a maioria dos cidadãos, e não apenas, digamos assim, uma super-cidadania ou de uma posição social altamente privilegiada de pequenos círculos e pequenas camadas sociais. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela informação, pela análise, pelo comentário conosco aqui na nossa coluna Pensa Rotina. Claro que continuaremos acompanhando essas discussões e será tema se tivermos aí novas possibilidades aqui na nossa coluna também. Muito obrigado. Beleza, Rafael. Boa semana para você e para todos os ouvintes. Um grande abraço.